Salomão, então, ele vive a melhor fase do seu amor com essa amada. Se você ler Cantares, não sei se alguém gosta de filme de romance, né? A Gé gosta um pouco, assim, tem alguns filmes que ela, Titanic mesmo, ela já assistiu umas 30 vezes lá em casa. Cada vez que ela assiste, ela fica vibrada. Será que o Jack vai morrer? Eu falei, lógico que vai morrer. Cara, deixa eu ver. Tá, agora acho que é a hora que o navio afunda, né? Para de falar que ele vai afundar, mas eu sei que vai afundar. Ela gosta. Tem alguns filmes que são mais antigos que ela gosta. E a gente vive, tem um que ele, como eu era antes de você, não sei se vocês já viram, que é o cara cadeirante. Meu Deus, um dos preferidos dela. A Gé gosta dessa linha. E o livro de Cantares é meio que como esses filmes de romance, só que é uma literatura que fala sobre o amor de Salomão com a sua amada. Salomão vive o seu primeiro amor. Na sua juventude, ele vive a melhor fase da sua vida conjugal. Salomão, então, ele desfruta de prazeres que depois de um tempo ele esquece. Depois que ele prospera, que ele vive algumas coisas, ele esquece. Só que eu quero reforçar algumas coisas que ele fala. Cantares 5, por exemplo, fala o seguinte: o meu amado está na porta. Você pode pegar depois, eu não vou ler, porque senão a gente vai muito longe, tá? Não quero me alongar. A gente já começou tarde. Mas Salomão, o livro de Cantares fala: o meu amado está na porta. Eu vejo ele mexendo na fechadura. Só que eu já tomei o meu banho, eu já me purifiquei, eu já me banhei com óleo. Naquela época, se banhar com óleo era algo muito nobre. Não era qualquer um, não tinha o perfume que tu ia ali, comprava e passava, né? Não tinha o Ipink, não tinha lá o Boticário, o Avon. Era só as essências dos óleos que eram muito caros. Era algo que custava muito. Por isso que aquela mulher quebra o perfume aos pés de Jesus e é tão nobre aquela atitude que se fala tanto até hoje. Então era muito caro você ter aqueles óleos para banhar o seu corpo. E essa amada, ela se banha o corpo inteiro, que é o ponto de escorrer óleo pelo seu corpo. E aí ela fala, eu não vou abrir a porta porque senão eu vou sujar os meus pés. Naquela época não era aqueles piso amadeirado, aquela coisa linda que tem em algumas casas, aquele porcelanato. Não era carpê, assim que nem tem aqui. Não, naquele tempo era chão batido de deserto, era pó. Tu pisava ali e acabou. Tu levantava e já estava banhado de pó. Porque eles viviam numa fase, é só tu olhar como que é Israel hoje. É uma fase que é uma situação que é um deserto, que tinha algumas casas ali, e eles viviam meio que naquela região. Não tinha concreto, não tinha usinado naquela época. Então ela fala, eu não vou levantar porque senão eu vou sujar os meus pés, eu já me banhei, eu já estou limpo, eu já estou purificado, eu não posso levantar aqui. E aí a porta para de mexer e ela percebe, nossa, o meu amado foi embora. Ela corre para abrir a porta e quando ela abre, ela não está mais lá. Ele já foi embora. Então ela sai pela cidade, acredito com aquele roupão, se fosse nos dias de hoje, né? Naquela correria com o cabelo bagunçado. Cadê o meu amado? Cadê meu amado? E ela procura e ela não acha. E ela começa a perguntar para as pessoas da rua: cadê o meu amado? Cadê o meu amado? E as pessoas olham para ela, acham que ela tinha algum problema ou algo do tipo e espancam ela. Ela chega para os guardas e os guardas pegam, cara, não está aqui, sai fora. Ou seja, ela sofre uma grande rejeição quando ela vai atrás do amado e não encontra. O que essa passagem fala? Que o grande amado, que o grande Senhor das nossas vidas, o nosso grande amor de toda a nossa eternidade, ele está a todo momento na porta do nosso coração, da nossa vida, tentando abrir a fechadura, só que ele é educado, ele fala o que? Eis que estou à porta e bato. Ele não chega abrindo, ele não chega rasgando a porta, ele bate. Ele às vezes até tenta dar uma mexidinha na fechadura, só que se você não se levantar e lá abrir para ele, ele não tem o que fazer. E aí, quando você sair para procurar ele, talvez seja tarde, talvez você tenha que apanhar muito, você tenha que sofrer muito para encontrá-lo. Aí entra a questão de que uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Isso não é bíblico, mas é uma realidade que acontece. E aí acontece que o amado está à porta de alguns corações querendo entrar e às vezes você deixa ele entrar em alguns cômodos da sua casa. Não sei como é que é na sua casa, mas lá em casa a gente tem um molho de chave. Não está aqui? Que às vezes tem algumas chaves que abrem uma porta, outra abre outra. Tem algumas chaves que são antigas, que eu nem sei mais o que faz lá naquele molho. Mas, às vezes a gente tem lá chaves que a gente esconde do cômodo para que ninguém entre. Às vezes tem cômodos na sua vida que você não quer que o Senhor entre.
Às vezes tem chaves, tem cômodos que você pega e diz, Senhor, tá aqui a minha vida emocional, pode entrar, faz o que tu quer. Tu pega a chave e entrega para ele. Aí tem situações que você pega e diz, o meu casamento, Senhor, pega aqui e entra, faz o que tu quer fazer. Aí tem situações, o meu financeiro, não, financeiro ninguém entra, ninguém toca. Não, o meu WhatsApp ninguém entra, ninguém toca. O meu celular ninguém entra, ninguém toca. Por quê? Porque você não está abrindo totalmente o seu coração para Deus. E Jesus Cristo, ele trabalha no modo radical. Ou ele entra em tudo, ou ele não entra em nada. Ou ele entra por completo e muda a sua vida, ou ele não tem o que fazer. Ele não trabalha sobre brechas. Ele não entra. Quem entra nas brechas é Satanás. Ele trabalha na plenitude. Ele entra onde você deixa ele entrar por completo. E aí ele vem e muda a tua história do dia para a noite. Quando você abre o coração por completo, é uma ligação, muda o teu destino. Quando você abre o coração por completo, é uma conexão, muda a tua história. Quando você abre o coração por completo, é uma noite de sono, quando você acorda, tudo acorda diferente. Porque daí ele pode entrar e trabalhar e fazer o que ele quer fazer. Às vezes a gente se preocupa demais porque a gente entregou pouco para ele, ou porque a gente ainda não entregou tudo. Jesus, ele trabalha no modo radical. O Espírito Santo, ele é sensível demais para entrar no coração de alguém que deixa ele acessar só algumas partes. Não tem como. Ou faz como se fosse lá uma hemodiálise que fala, né, que troca todo aquele sangue e bota um novo. O Espírito Santo vem, arranca tudo que tem de sujeira, de impureza e coloca tudo novo. Arranca as células ruins, arranca o pecado, arranca os costumes, arranca os ruins desejos, arranca as áreas obscuras da vida, arranca os traumas, arranca as inseguranças, arranca os medos. E ele vem com o sangue do Cordeiro, circula na nossa veia tudo que ele tem para circular. E aí vem paz, vem segurança, vem tranquilidade, vem amor, vem tudo aquilo que ele tem para fazer na nossa história. Cantares fala sobre isso. Acho que subiu muito ganho. Cantares fala sobre isso. Sobre um primeiro amor. Aqui de um homem com uma mulher, mas eu posso trazer para a nossa realidade hoje. Quantos de nós já vivemos dias maravilhosos no primeiro amor com o Senhor e passados os anos a gente foi deixando? Passados os anos a gente foi virando, eu sou casca grossa, isso aí eu não caio mais. Agora eu sou um cara maduro, eu sou isso. Cara, infelizmente a maturidade mal administrada tem gerado frieza espiritual em alguns corações. Precisamos ser maduros? Precisamos. Precisamos se calçar com algumas coisas, ser casca grossa em algumas coisas, sim. Só que a gente não pode deixar que o primeiro amor no nosso coração se apague. Aquelas loucuras que você fazia pelo Senhor quando você se converteu, aquelas paixões que você vivia, as madrugadas que você levantava para orar, aqueles propósitos malucos, aqueles tempos de oração que você fazia, talvez você deixou se apagar e agora você não sabe por que as coisas travaram. Na verdade, o Senhor só quer que você volte ao primeiro amor com Ele. Deus quer que você possa entregar o coração de volta. Deus quer que você volte a se entregar por completo para Ele. Talvez você já viveu o ministério e você não vive mais. Talvez você já ministrou coisas no coração do Senhor que chegou a alegrar muito o coração dele e você parou. Talvez você, agora eu não faço mais porque eu passei por isso, por aquilo, por aquilo. Cara, a vida cristã, infelizmente, é uma caminhada de dores. Você se cura de uma dor, logo vem outra. Você passa por uma situação, logo vem outra. Às vezes a gente até ora pedindo para Deus, deixa esse problema aqui, que agora eu sei que a hora que eu resolver vai vir outro. Então esse aqui eu estou conseguindo administrar. Só que a gente precisa, mesmo em meio a dores, mesmo em meio às dificuldades, meios dias difíceis, mesmo às vezes em meio a luto e tantas outras coisas, nós precisamos continuar olhando para Jesus com um olhar vibrante, com as borboletas no estômago daquele relacionamento lá no começo, lembra? Quando você começou talvez o casamento, que você tinha desejo de chegar na quarta-feira, o dia de namorar, e você, meu Deus, é o dia de eu sair para lanchar com a minha amada. Meu Deus, o que eu vou fazer para agradar a minha amada? Eu lembro que a Gé, eu tentei dar uma vez um buquê de rosa para ela, e ela recebeu o buquê assim, e ela até esqueceu no trabalho, nem trouxe para casa, ela nunca foi muito de flor. Aí eu peguei e descobri que ela gostava de coxinha, eu fui lá e comprei um buquê de coxinha. Meu Deus, ela ficou encantada, e aí toda a data comemorativa, às vezes entrava um dinheirinho a mais no serão, eu ia lá e comprava um buquê de coxinha.
R$ 36 eu pagava na época, eu lembro certinho. Entregava lá no trabalho dela, era um reboliço na clínica dela. A Maria Coxinha, não sei o que e tal. E ela fritava aquele buquê, ela comia numa tarde, assim. Mas eu tinha prazer em ver ela feliz. Sabe, às vezes que você faz com a sua amada, às vezes você tinha prazer de ver ela feliz. Você tinha prazer de ver o seu amado realizado. A mulher às vezes faz aquele pãozinho na chapa pro marido, faz aquele cafezinho, faz aquele bolinho, não sei. E tudo que ela espera é o momento que ele corta e ele bota na boca e ele... Nossa, tá top, hein? Ela fala pra Jesus, poxa, esse caprichou. Por quê? Porque a gente quer tirar um sorriso da amada ou do amado. Com Jesus é a mesma coisa. A gente passa os nossos dias apenas sentando, deitando, ou se ajoelhando, ou até em pé, não sei, no seu momento de oração, e você passa tempo orando, pedindo coisa. Você passa tempo implorando, Deus, me dá a casa nova, me dá um carro novo, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Tem lá a lista de pedido, tem lá isso. Parece que tu está indo no mercado, né? Eu preciso de batata, de cebola, de tomate, tá ali. É a lista de oração. E aí você não para olhar para Jesus e perguntar: o que eu posso fazer para tirar um sorriso do teu rosto? O que eu posso fazer para tornar teu coração mais próximo de mim? O que eu posso fazer para que o meu amor por ti aumente? Para que o nosso relacionamento seja mais próximo? O que a gente pode fazer para pegar Jesus, para pegar o Espírito Santo e se tornar ainda mais amigo dele? O que você pode fazer no seu dia a dia? Qual é a loucura de amor que você pode fazer por esse Jesus que te deu salvação, que com certeza para algumas pessoas aqui já trouxe cura, já trouxe milagres, que já trouxe uma nova história, que tirou da depressão. E aí passam-se os dias e agora você cai na rotina. Eu vou na igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, para agradar o meu Jesus. Legal, mas e no teu tete a tete, você e ele? Qual é a loucura de amor que você tem feito por ele? Pode parecer uma viagem falar algo assim, só que a gente sabe que o Senhor tem sentimentos. Deus, ele se irou quando ele olhou para Sodoma e Gomorra. Ele destruiu aquela cidade porque o nível de pecado subiu na narina dele. Deus, ele chega no jardim do Éden e ele tem saudade de Adão. Ele pergunta: Adão, onde tu estás? Deus, ele olha para Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, e ele acha graça nela. Achar graça no original, ele se alegrou dela. Ou seja, Deus tem sentimentos. Só que a gente olha para Deus e acha que ele é somente aquele cara soberano. E aí a gente está só numa fila de pedidos e ele vai atendendo aquela fila. Daí tem gente até que fala que se orar de madrugada a fila é menor, né? E aí você tá lá achando que Deus, ele é um Buda que está sentado com a perna cruzada, com uma vasilha na frente, que você coloca uma moedinha e faz o teu desejo. O gênio da lâmpada, o Aladim. Não, cara, Deus, ele é um pai, ele quer se relacionar com você a todo momento. A gente conversava essa semana lá na casa do Thiago e da Thay, e a Thay falando: pastor, qual foi a última vez que a gente parou e olhou para Deus e disse: Deus, como é que foi teu dia? A Thay dizia: eu chegava em casa às vezes e perguntava a Deus: como é que tá o teu coração? Parece ser uma viagem, parece, cara. Isso é coisa que só quem tem o entendimento de filho de verdade vai conseguir compreender. Qual foi a última vez que você parou e olhou para o Senhor e disse: Deus, o que eu posso fazer para te arrancar um sorriso? Deus, tu tens se alegrado da minha vida? Deus, tu tens se alegrado dos meus comportamentos, das minhas atitudes, das minhas decisões? Porque às vezes a gente gasta tempo de oração, cada um tem seu time, seu limite, né? Cada um tem uma vida com Deus no particular. E eu creio que se você veio para essa casa e está conseguindo aguentar aqui, é porque você ora bastante. Porque é uma casa que a gente pega pesado às vezes. E às vezes você para e senta e pede, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ir mais profundo, eu quero mais poder, eu quero mais glória, eu quero cura, eu quero ser transformado, eu quero ser usado por ti, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que você para e às vezes você esquece que Deus, ele também é o seu Pai. Na segunda-feira, não foi na segunda-feira, foi na sexta-feira,
eu cheguei em casa do trabalho, isso que a gente conversou foi na quinta. Na sexta-feira eu cheguei em casa do trabalho, estava bem cansado, que essa semana eu fui para Campinas, voltei. E quando eu paro em casa, cansado, eu sento na mesa, a Laura vem e fala, pai, como é que foi o teu dia? Tu tá cansado, né, pai? Eu tô percebendo. Eu falei, tô. Eu vou lá fazer um café para ti. Ela foi lá na cozinha dela, pegou um copo cheio de massinha, pegou uma panelinha, encheu de milho de pipoca, que a gente dá pra ela brincar, e ela trouxe dizendo, pai, tá aqui, eu vim trazer o teu cafezinho. A gente sabe que eu não ia comer aquela massinha. Com certeza eu não ia comer aquele milho de pipoca. Só que aquela ação que a Laura fez me chamou a atenção de o quanto que isso alegra o coração de um pai. E aí Deus, que é o seu pai, que te criou, que te gerou, que te formou a imagem e semelhança dele, que fez todas essas coisas na terra. Meu Deus, eu olhava lá de cima essa semana que a gente estava no voo e eu olhava aquele céu, aquela montoeira de casa, as vacas pareciam uma formiguinha lá de cima, o caminhão parecia meu Deus, um kart. Eu dizia, Deus, embora tenha toda essa humanidade, tu ainda olha para mim e me chama de filho. Pega uma hora e olha uma imagem da Lua, o tamanho que é a Terra, a quantidade de habitantes que existe nessa Terra, e Deus ainda olha para você e te chama de filho. Nós somos seres exclusivos dele, ele guarda a nossa vida, ele zera, ele cuida. Só que nós precisamos também se comportar como filhos. Filhos apaixonados pelo Pai. Filhos que vivem no primeiro amor todos os dias. Que não deixa acontecer o que aconteceu com a igreja de Éfeso, que era uma igreja pulsante, linda, maravilhosa, mas que tinha abandonado o primeiro amor. Precisamos todos os dias olhar para o Senhor e se preocupar. Será que eu estou agradando ao meu Deus? Será que eu estou preocupado com o coração do meu Pai? Será que eu estou sendo um alívio para o Senhor ou eu estou sendo um peso para Ele? Se você for um alívio para o Senhor, pode ter certeza que você está sendo um alívio para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Agora, se você está sendo um peso para Deus, também possa estar sendo um peso para toda a sua família. E aí Salomão escreve, depois de mais ou menos 40 anos, ele escreve o livro de Provérbios. 31 capítulos. Provérbios, Agur e rei Lemuel foram os que escreveram Provérbios. Foi Salomão, Agur e rei Lemuel. Só que a maioria deles foi Salomão. Salomão escreveu 29 de 31. E Salomão, quando ele escreve Provérbios, são 31 capítulos. Tem lugares hoje que usam o livro de Provérbios como um livro de sabedoria. Se você for fazer processo de empresa, você pegar, às vezes, mentores de empresa, você pegar, às vezes, clínica de recuperação, clínica terapêutica, eles usam todo lugar que busca sabedoria ou que quer desenvolver um novo entendimento, um novo caráter, eles usam Provérbios. Porque como ele tem 31 capítulos, você pode pegar e ler o capítulo do dia. Por exemplo, hoje é dia 5. Eu posso pegar e ler Provérbios 5. Amanhã é dia 6, eu vou lá e ler Provérbios 6. Até uma dica, se você quer começar a ler a Bíblia, comece por Provérbios. É um livro que vai trazer muita sabedoria, vai trazer muito ajuste de caráter, vai trazer ajustes no casamento, ele traz sobre o comportamento do homem e da mulher, ele é muito top. Então, Salomão escreve Provérbios, e Provérbios ele fala muito, por exemplo, sobre sabedoria. 69 vezes ele cita a palavra sabedoria no livro de Provérbios. Cara, é praticamente 2 por capítulo. Porque ele estava vivendo o ápice da sua vida financeira. Ele estava sendo o rei, o cara muito próspero, o cara cheio do ouro, cheio da prata. Ele era o cara mais visado da sua cidade. Aqui ele já tinha 700 mulheres, 300 concubinas, ele já tinha castelo, ele já tinha tudo que ele queria ter. Todos os poderes que alguém poderia ter, ele tinha. Aqui ele já teve um encontro com Deus, e aí Deus pergunta, o que tu quer que eu te dê? E ele pede sabedoria. Porque ele entende que a sabedoria é a única capacitação, a única matéria lá que vai te capacitar para administrar as riquezas que ele tem para te dar. E é uma das coisas que, se você quer prosperar na vida, você precisa pedir ao Senhor. Deus, me dê sabedoria para cuidar da minha família. Deus, me dê sabedoria para guardar as coisas que o Senhor me confiou. Deus, me dê sabedoria para administrar os bens que você já me entregou. Porque a Bíblia fala que se você for fiel no pouco e conseguir administrar bem, ele vai te entregar mais.
Então, precisamos ter sabedoria. E através da sabedoria, Deus vem e abre as comportas do céu. Deus não vai entregar uma vida próspera, não vai abrir as comportas do céu para quem simplesmente recebe o que recebe e torra. Hoje a gente foi almoçar no shopping, aí a Laura pegou a sacolinha de moeda dela, e aí a gente vinha direto pro culto, e ela queria fazer a ofertinha dela hoje. Ela, pai, eu vou levar a minha sacolinha de moeda que eu quero fazer a oferta. Aí ela anda no shopping, cada loja que ela passa, ela queria botar lá um dinheirinho. Pai, eu quero comprar aquele livro lá, R$15, tá bom, vamos lá. Catamos ali, tinha umas notinhas, compramos. Saímos mais um pouquinho, pai, eu quero comprar um sorvete. Tá bom, vamos lá. E hoje a gente foi. Pai, eu quero comprar... Não, calma aí, Laura. Deixa eu te explicar um negócio. Guarda esse dinheiro, porque às vezes lá na frente tu vai querer ir pra algum lugar, um Beto Carreiro, alguma coisa, e tu vai ter teu dinheirinho. Porque às vezes a avó dá, às vezes o pai dá, a mãe, o vô, a tia, o madrinho, o padrinho. Às vezes eles dão R$10 para ela, às vezes dão 2, às vezes dão 50, no aniversário ela ganha, às vezes, dinheiro. Toda criança, né? E aí ela querendo gastar aquele dinheiro pelo prazer de comprar as coisas. Meu Deus, uma mulher de 6 anos já vem de fábrica isso. Já vem de fábrica. Eu dizendo, Jesus, e o homem... Eu aqui, meu Deus, agora é 3 que eu vou ter que controlar. É a Jéssica, a Laura e a Laís. Jesus amado. E mais a sogra ainda, que quando anda com a gente é uma perdição. Só que a gente... Naquele momento a gente pegou e a Jé teve muita sabedoria. A Jé falou pra ela... Ela já pegou e falou, Laura, deixa a mamãe te explicar. A gente não pode pegar o nosso dinheiro e gastar tudo. A gente tem que guardar. A gente tem que semear, pegar, levar umas moedinhas pro culto, entregar pro Senhor. Ela, mas eu vou perder. Daí ela falou, não, a gente só tem vivido o que tá vivendo porque a gente semeia bastante. Então você também tem que semear. Se tu ficar semeando, daqui a pouco o Papai do Céu vai te dar mais e por meio de pessoas ele vai te abençoar. Aí tu tem que guardar um pouquinho, porque daí se tu quiser ir no Beto Carreiro no teu aniversário, tu vai ter teu dinheirinho. É lógico que a gente vai pagar o Beto Carreiro pra ela, gente. A gente não tá falando que, né? Ah, eu vou castigar ela, só vai... Não, mas é porque se ela aprender desde já, dos 6 anos, a administrar o que ela tem, quando ela tiver 30, 40, Deus vai liberar as comportas do céu porque ela sabe, ela tem sabedoria para cuidar. E aí cabe algo que, se você quiser ensinar sabedoria financeira para os seus filhos, começa desde cedo. Nos Estados Unidos é uma matéria já da primeira série. É natural. Empreendedorismo é outra. E a gente às vezes cai na rotina e esquece lá quando tiver com 15 anos, o filho torra tudo que tem e não sabe por quê. Não, aqui, ó, calma aí, guarda um pouquinho e tal, faz assim, faz assado. Ah, tu quer comprar um joguinho de canetinha, tal, um Bob Goods, tá bom. Ó, é R$20, vamos guardar R$20 então, e tal, tal. É assim que funciona. Lá em casa a gente faz assim. E por que eu tô falando isso? Porque se ela pega e sai naquele shopping comprando tudo que ela queria comprar, tu acha que eu ia pegar 50 e dar pra ela e dizer pega? Não, porque ela saía, ela ia comprar só pelo prazer de comprar. E aí, às vezes, a alma tem um buraco que ela, às vezes, você fica tentando preencher esse buraco na alma com compra. Às vezes você não tá bem, eu tenho que ir lá comprar alguma coisa. Não tô bem, vou lá no carrinho da Shopee, da Shein. Não tá bem, eu tenho que ir lá comprar uma pizza. Não tô bem, eu tenho que ir lá trocar de carro. Não tô bem, eu tenho que ir lá fazer isso. Não tô bem, eu tenho... Não! Você não tá bem, você tem que fazer o quê? Orar. Assim como quando você está feliz demais, lá na loja a gente tinha costume, às vezes, quando o dia era bom de venda, já ligava pra Jé, vida deu bom hoje, se arruma que nós vamos lá comer uma pizza. Quem nunca, né? Meu Deus, nós já tinha a rotina certinho, ela já sabia o tamanho da venda pelo restaurante que nós ia. Eu dizia pra ela, vamos lá na Goldburger comer um hambúrguer do amigo nosso. Poxa, hoje o dia foi bom, que é caro o hambúrguer lá. Às vezes eu dizia, vida, vamos ali na Max Pizza, pegar uma pizza dali, é R$25. Ela, guarda esse dinheiro, vida, não vamos gastar. Mas é porque às vezes a gente usa o dinheiro para alimentar nossas emoções. E se você parar para pensar, o dinheiro também é emocional. Pessoas bem resolvidas emocionalmente são pessoas que não têm dívidas. Não é porque ela tem dívida que ela é mal resolvida. Ela é mal resolvida, então tem dívida. É assim que funciona. Porque não consegue administrar, não consegue parar, descansar. Quando entra uma beiradinha a mais, já se emociona. Já faz plano, já faz projeto. Meu Deus, vai entrar isso, meu Deus. Peguei lá uma graninha que deu um retorno disso, daquilo. Vendi isso, vendi aquilo. Meu Deus, eu vou já. Já entra no carro, já vamos viajar aí. Eu lembro que nós casamos, eu e a Jé. Tinha um valor de uma rescisão que eu não tinha recebido numa empresa que eu era gerente. E aí acumulou e passou anos depois a gente conseguiu na justiça recuperar esse dinheiro. E era um valor, tipo, se fosse hoje daria tipo uns 3 mil.
E a gente, cara, a gente não tinha comida no armário. Eu saía, eu fazia Uber de manhã para juntar dinheiro para comida e a gente conseguir fralda para Laura e as coisas. E aí a advogada ligou, caiu o dinheiro, qual que é a conta? Eu passei, a hora que o dinheiro caiu na minha conta. Eu só fiz o dízimo, e eu já liguei para ela, arruma a mala que nós estamos indo para Gramado agora. Ela, vida, mas se furar o pneu, não temos dinheiro para arrumar. Não vai furar, nós vamos na fé. Bora. Arrumamos uma pousadinha lá de R$ 90. E a gente foi e voltou e ainda faltou dinheiro, passamos no cartão de crédito. Por quê? Porque a gente estava vivendo um tempo de escassez tão grande, que tudo que a gente queria era ter uma semaninha de rico. Tudo que a gente queria era desfrutar um pouco. Meu Deus, o emocional estava assim, cara, tu merece, vai, tu merece, vai, tu merece. Mas na verdade, a gente precisa ajustar primeiro as nossas emoções. E aí, a partir disso, Deus vem e prospera. Por quê? Porque se talvez hoje Deus derramasse com portas do céu sobre alguém que cada vez que dá um vazio compra alguma coisa, você não vai usar esse recurso com sabedoria. E a Bíblia fala que nós somos mordomos do Senhor. Tudo que Ele confiou em nossa mão, nossa esposa, o esposo, os filhos, trabalho, profissão, carro, dinheiro, tudo que nós temos não é nosso. Deus confiou sobre nós. Às vezes a gente fica preocupado demais com os filhos, por exemplo. Eu lembro quando a já engravidou, eu ficava preocupado. Meu Deus, a gente não tinha dinheiro para nada. Meu Deus, a gente vivia um aperto que, cara... Olha, nem é bom lembrar. E eu ficava preocupado, e aí um dia Deus falou muito claro, ei, antes dela ser a tua filha, quando a Laura já estava grávida da Laura, antes dela ser a tua filha, ela é minha filha. Às vezes você se preocupa com os filhos demais, sendo que é Deus quem cuida deles. Às vezes Deus quer abençoar a sua vida, abençoar seus filhos por meio de outras pessoas, e você não deixa. Não é as pessoas que estão te dando, é Deus. É Deus que está abençoando. É muito massa. Laura, às vezes, do nada, o padrinho dela e a padrinha, que são meus cunhados, mandam mensagem e dizem, a gente quer passar e pegar a Laura para tomar um sorvete. Cara, que bênção que ela vai, ela fica com eles não vão só tomar sorvete, eles saem, compram um presentinho, ela volta assim com um sorriso no rosto. E às vezes é numa semana que ela estava se sentindo sozinha por causa da irmã e tudo mais. É Deus cuidando da gente. É Deus que cuida, porque a nossa casa, a nossa vida não é nossa, é dele. Seu trabalho não é seu, é dele. O seu casamento não é seu, é dele. O seu saldo bancário não é seu, é dele. Não é que só porque é dele você tem que pegar amanhã e vou mandar tudo para a igreja. Cara, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você pegar aquilo que entra. Não, por isso que eu digo, não é o que você faz com os 10% que você dá para a igreja. Cara, isso aí você está consagrando a sua casa. É o que você faz com os 90% que sobra na tua conta. Porque tem gente que vem, dizima e já sai torrando, não resolve de nada. E às vezes Deus quer te guardar em algumas coisas. Às vezes você sai comprando coisa que naquele mês Deus ia te dar. Às vezes você sai comprando, já passa o cartão antes de Deus pegar e liberar as bênçãos sobre a tua vida. Eu conversava com um pastor essa semana e ele dizia, pastor Andy, a melhor fase da minha vida financeira eu vivi quando eu parei de ser antecipado com as compras que apareciam na minha vida. Preciso trocar de carro, já saía, já pum. Já ia lá no Gustavo, já pegava o carro, já, né? Ele já batia a meta, já ficava feliz, né? Já comeu uma carne. Eu preciso, estragou o negócio aqui, já vamos fazer, já. Aconteceu isso aqui, tá, já vou fazer. Meu Deus, eu tô sem camisa, eu tenho que ir lá na Jenny e pegar 4, 5 camisas já. Jenny, já passa no cartão aqui. Cara, calma. Às vezes Deus está promovendo uma forma de te abençoar e você não sabe. Aí você vai lá e passa o cartão antes de ele mover as coisas ao teu favor. Aí você olha a vida das pessoas, poxa, mas Deus abençoa tanto fulano. Pô, mas Deus deu um carro pro Beltrano. Pô, Deus fez isso, Deus fez... Por que nunca me deu? Porque tu nunca deu tempo para que ele te desse. Deus cuida da sua casa, ainda que você trabalhe. Deus cuida dos seus filhos, ainda que você também cuida. Deus faz tudo isso. A gente precisa buscar sabedoria do Senhor para administrar aquilo que ele já confiou. E aí vem o terceiro livro de Salomão, que é Eclesiastes. Eclesiastes ele escreve 5 anos depois de terminar de escrever Provérbios. Eclesiastes ele já viveu tudo o que ele tinha para fazer. Ele já viveu todas as bênçãos. Ele já prosperou.
Eu acredito que quando ele escreve Provérbios, trazer para uma realidade de hoje, era esses caras aí que tem ando de Porsche e tal, de Ferrari, fazem vídeo dizendo, vou te ensinar a ficar rico em 30 dias, não sei o quê, vai fazer o primeiro milhão. Ele já era esse cara aí. O cara esbanjava, meu. Se fosse hoje, tava lá no Hotmart vendendo curso. Mas ele passa tudo isso, vive anos nessa fartura, vive anos escolhendo a mulher que queria, as coisas que queria, mandava em todo mundo, e se ninguém obedecesse, Deus o livre, ele já apontava a espada e acabou a vida daquele cara. Até chegar num ponto que ele começa a escrever Eclesiastes. Ele começa o livro de Eclesiastes, por exemplo, falando, sabe o quê? Que existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Quem não conhece aquela passagem, existe tempo de plantar, tempo de colher, existe tempo de abraçar, de se afastar, existe tempo de fazer isso, existe tempo daquilo, porque existe tempo para tudo nessa terra. Talvez Deus ainda não te entregou aquilo que você tanto ora, porque não é o tempo. Talvez Deus ainda não moveu os céus ao teu favor, porque ainda não é o tempo. Deus, ele guarda muito que as coisas aconteçam no tempo certo, porque bênção fora de tempo se torna maldição. A questão é orar e dizer, Deus, me prepara para receber aquilo que o Senhor quer me entregar. Deus, me prepara. Meu Deus, faz 13 anos que eu me preparo para ser pastor e agora, esse ano que a gente oficialmente começou a igreja. E eu nunca soube que eu seria um pastor de frente de igreja. Tudo quanto é curso, seminário, escola de libertação, chegou num ponto que não tinha mais o que lixar da minha alma. De tanto que eu... Por quê? Porque a minha preocupação era se preparar para viver o que a gente está vivendo hoje. Aí as pessoas às vezes olham, meu Deus, tal, que fácil, né? Não, não é. Tudo que a gente está vivendo é um ambiente de muito tempo de preparo. Todo mundo que está aqui, o Elis, quanto tempo que tu ministra, mano, louvor? 15 anos, faz uns 40, então. 30 anos. Revelou a idade. 30 anos ministrando louvor, irmão. Aí tu vê o cara descendo dali, botando a mão em alguém, orando sobre cura, você acha que, cara, Deus entregou do nada, assim, né? Veio. Era 5 horas da manhã, essa noite tava mandando vídeo, né, que tava orando. E eu quero te dizer, mano, que só tá começando a tua vida ministerial. Só tá começando. Agora que chegou o tempo de tu começar a fluir. Até aqui foi tempo de preparo. Esse neném é o sinal do novo tempo. Vocês sabem qual é você pai? Tem alguém que não sabia? Não sabia? Vai ser pai. É novo tempo, mano. Agora que a tua vida tá começando. E aí a gente olha o Eres ministrando com tanta sabedoria. Olha a Rafa, né? Quanto tempo tu canta, Rafa? A Rafa é novinha, né? 3, 4 anos. Com 10 anos já sabia mais do que eu sei hoje. Muito mais, né, Rafa? 7 anos. E nasceu no ambiente que os pais cantam, né? Então já veio no ambiente propício, mas ela não parou por aí, ela foi atrás. Daí a gente vê a Rafa cantando e a gente acha, a Rafa nasceu com o dom. Mentira! O dom vem porque a gente busca, a gente vai atrás, estuda, se capacita. Ter o dom e não se capacitar não resolve de nada. Não adianta. Deus vai entregar coisas para nós, dons, vai entregar sim, vai entregar cura, vai entregar restauração, vai entregar unção, vai entregar tudo que tem para entregar, vai. Só que se a gente não se capacitar e se preparar para viver isso, ele não tem por que confiar em tuas mãos. Lembra a parábola do talento? Que daí tem uma pessoa daquela pega um talento que tinha em terra, e aí vem o agricultor e fala, o chefe, né? Tá, e por que tu não pegou então esse talento e não colocou no banco que renderia juros? Ou seja, por que tu não aplicou em alguma coisa boa? Por que tu ficou parado? E aí eu paro e penso que às vezes tem gente que recebe um talentozinho e aí vai se capacitando, vai cuidando daquele talento, e Deus vai derramando mais. Agora tem pessoas que já nasceram com dons e não cuidam dele, não vivem, não executam, não aplicam. E aí Deus vem e tira. Então a gente precisa entender que Deus ele está a todo momento cuidando dos dons que ele te entregou, porque os dons são ferramentas espirituais para que você possa tocar uma geração. Não é só para o seu bem, para o seu prazer, não é só porque a gente está aqui em cima, porque agora Deus vai me usar. Querido, não é sobre você, nós falamos isso ontem à noite aqui na vigília, não é sobre nós.
é sobre uma geração que está lá fora esperando. A gente, o versículo mais falado foi Romanos 8, ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma criação lá fora esperando uma pequena manifestação nossa. Uma simples oração, uma simples palavra, vai, Deus é contigo, cara, continua, não para. Uma simples mensagem que às vezes você lembra de alguém, você manda e diz, ei, Deus é contigo, tá? Só tenho isso para te falar. Ei, ó, Deus vai cuidar de tudo, descansa. Ó, Deus, ei, sabe? E a gente às vezes fica no nosso mundo, se enchendo daquilo que a gente quer, orando com a nossa lista de desejos, e a gente acha que Deus só vai fazer isso e pronto. E Deus vai fazer, porque você é filho. Só que hoje a Laura, ela já com 6 anos, ela já sabe exatamente como conquistar as coisas de mim. Ela vem, ela abraça. Ela acorda de manhã, deitada do meu lado. Ela, pai, eu quero ficar deitada contigo. Eu já sei que ela vai pedir alguma coisa. Vai vir um golpe ali. E Deus, ele sabe quando tu quer dar um golpe nele. Só que como você fica perto, você fica próximo, você leva, vou lá, eu vou tirar um tempinho com Deus, eu vou adorar, eu vou fazer, eu vou reconhecer a autoridade dele na minha vida, eu vou sair na rua com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então se mover com fé também é arrancar um sorriso do coração do Senhor. Às vezes Deus olha para a tua vida e não consegue dar um sorriso que você não tem fé, que ele vai mover as coisas na tua vida. Você fica esperando muita coisa, que tem coisa que Deus vai falar, tem coisa que vai esperar você se mover. Olha para Davi diante de Golias. A Bíblia não fala que Deus mandou Davi matar Golias. A Bíblia só fala que Davi foi, viu que tinha um gigante, perguntou, e aí, o que vai ganhar quem matar? Vai ganhar isso, aquilo. Fechou. Pegou 5 pedras e falou, Deus é comigo. Eu sei que o Deus que está comigo vai me dar a vitória. Pegou, tacou a primeira pedra e ganhou a guerra. Porque Deus às vezes fica lá no céu esperando o seu posicionamento. Você se mover, você avançar. E nos primeiros passos que você dá, você já vai sentir se é para continuar ou não. A questão é que se você paralisar, tudo na sua vida paralisa. E aí o problema não é a sua vida paralisar. O problema é que tem uma criação aguardando a sua manifestação. O problema é que nessa cidade tem bairros que precisam de você. O problema é que aqui tem empresas que precisam da sua visita. O problema é que aqui tem pessoas que precisam de uma conversa contigo. Aqui tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem que você carrega. Aqui tem pessoas que precisam ouvir algo que você tem para liberar. E se você reter, essas pessoas vão deixar de receber. E aí quando chegar no céu, talvez você pode falar assim, tá Deus, eu orei por uns 4, 5 ali, caindo endemoniado. Tinha mais uns 8 lá que eu orei e foram curados. Teve cego que voltou a enxergar. Aí a gente foi nos cultos lá e deu uns mover. Só que Deus vai falar, cara, eu não te conheço, cara. Porque tu só estava comigo para isso. Tu não teve relacionamento próximo com a minha presença. E aí, voltando para Eclesiastes, Deus trazendo a reflexão por meio de Salomão que existe tempo para tudo. Descansa o coração. Talvez você vive ansioso, você vive querendo algo que ainda não é o tempo para a sua vida, e você se perde no meio da sua ansiedade, e quando você vê, está atropelando as coisas. Calma. E aí tem um versículo, Eclesiastes 1:12, que fala o seguinte, outra coisa, se Deus ainda não fez nada na sua vida, entende uma coisa, Deus não está atrasado. Deus não está com pressa. Deus tem sim uma urgência para fazer algumas coisas, mas ele não está com pressa. Porque atraso, pressa, é característica de pessoas desorganizadas, de pessoas que às vezes até não têm caráter. E Deus é um homem de caráter, é um homem fiel ao que ele faz, é um homem fiel ao que ele promete no tempo certo, na hora certa, às vezes no 45 do segundo tempo, mas ele faz. Não é porque ele atrasou, não é porque ele demorou, é porque foi o tempo que você decidiu esperar em Deus. Eclesiastes 1:12 fala, eu, o pregador. Aqui Salomão não se apresenta mais como o sábio, como o próspero, como o rei, ele se apresenta como o pregador. Venho sendo o rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que trabalho difícil Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo é vaidade. É correr atrás do vento.
Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que é falta não pode ser contado. A palavra vaidade aparece 34 vezes em Eclesiastes e 17 vezes em todo o restante da Bíblia. Deus pega toda a quantidade de vezes que está a palavra vaidade na Bíblia e dobra. Exatamente o dobro está escrito em Eclesiastes. Tudo é vaidade. Talvez a tua aflição é por conta de uma vaidade. Talvez a tua ansiedade é por conta de uma vaidade. Talvez as coisas que não estão acontecendo estão travadas. Você acha que está travado, mas é porque a vaidade está falando mais alto. O teu coração está preso nas coisas terrenas. E aí Deus está te dizendo nessa noite, ei, tudo isso é vaidade. Vai chegar um momento que tudo isso vai ficar. Vai chegar um momento que tudo isso não vai para frente. Vai chegar um momento que você vai chegar na glória e lá vai estar a prateleira com os troféuzinhos, com os galardões que você conquistou aqui na terra. Aí vai ter lugares que vai ter um painel de troféu assim, ó. Parece os troféus que o Juan ganha na corrida, um monte. Né? Que agora é só pódio. Agora vai ter lugares que vai ter a mesma quantidade de troféu que eu ganhei na corrida. Que nunca corri. Nenhum. Porque se você parar um pouco de se preocupar com as coisas terrenas e você parar e olhar um pouco para as coisas do Senhor, você vai estar construindo uma riqueza que é eterna, não é só para essa estação. Não é só para esse momento. Uma vez um grande milionário morreu, enterraram ele, e aí, passado alguns dias, um filho dele foi lá. Eu li isso num livro do pastor Pedro Medina. Eu estava lendo esses dias. E o milionário morreu, e isso é uma história real de uma pessoa que congregava na igreja dele. E aí, passado alguns dias, o filho foi lá. Por favor, desenterra o caixão do meu pai. Conseguiu toda a liberação, desenterraram. Quando tiraram o caixão, abriram. E aí o filho olhou e disse, meu Deus, eu achei que o pai ia colocar alguma coisa, ia levar alguma coisa junto com ele. Mas realmente não tem mais nada. Quando esse homem morreu, colocaram muitos sacos de dinheiro, enfim, alguns cheques, algumas coisas que ele tinha pedido. Só que a traça, o cupim já tinha comido tudo, já não tinha mais nada, lá estava só o resto do corpo. Isso significa que, cara, vai chegar uma hora, e está próximo, talvez, a vinda de Jesus, vai chegar uma hora, para uns estão mais perto, para outros nem tanto, que tudo que a gente construiu nessa terra, cara, vai ficar aqui para os filhos brigar. Vai ficar, talvez, se você organizar bem as coisas, os filhos, beleza, vão se dividir entre eles. Mas se não, você lutou a vida inteira para conquistar algo que você não vai levar. Talvez você gaste a vida inteira preocupado com contas, com afazeres, com coisas que se chama vaidade. A gente acha que vaidade é só aquilo que a mulher tem, que se arruma bem, que passa... Não, vaidade é quando o seu coração se enche de coisas terrenas. Salomão, um dos caras mais ricos, eu acho que é o mais rico que já pisou nessa terra. Ele para e tudo que ele teve, tudo que ele conquistou, ele diz, tudo isso não passa de vaidade. Eu conversei com um homem bem rico de São Francisco do Sul, bem próximo, um cliente nosso, vira e mexe ali. Um cara que tem alguns condomínios para lá. Um cara que agora está construindo boa parte do Ervino ali. E ele foi lá na loja e a gente conversando esses dias, no meu computador estava lá a foto minha, da Laís e da Laura, que a Jé tirou, se não me engano. E aí ele pegou e olhou, nossa, são tuas filhas? Falei, são minhas filhas. Meio a cara uma da outra, né? E a tua esposa? Ela estava tirando a foto. Nossa, você é casado? Sim, minha primeira esposa, graças a Deus. A gente se mantém há 10 anos junto já. Sério, sim. Conta a tua história. Eu contei, a gente era amigos de infância e tal, aquela coisa. E aí ele pegou e no momento ele parou assim, ele olhou para mim e falou, cara, hoje eu daria toda a minha fortuna, tudo, cada centavo, para ter a minha família de volta na minha casa. Eu deixei com que as riquezas, que as coisas materiais, tirassem os meus olhos das coisas mais preciosas, que é a minha família. Você tem 3 riquezas na sua vida que você tem que parar um pouco e enxergar. A primeira dela, a maior riqueza que você tem, está dentro do seu coração. A segunda, ela cabe no seu abraço. E a terceira cabe no seu colo. A primeira fala de Deus, da presença do Espírito Santo. Quando a gente chegar no céu, os profetas que viveram no Antigo Testamento vão olhar para você e vão dizer como é que era caminhar na terra, tendo a presença do Espírito Santo, porque eu não sei como é que foi.
Talvez a gente olhe para Elias, para Moisés, para Josué e diga, nossa, esses caras foram os heróis da fé. Mas eles nunca sentiram o que era o Espírito Santo e você tem o acesso direto a ele. Isso é uma riqueza. Quantos dias você estava mal, às vezes você estava ruim, você estava triste, e o Espírito Santo veio e trouxe um renovo na sua vida. Meu Deus, é um refrigério, é uma das maiores riquezas que o crente tem. A segunda riqueza, ela cabe num seu abraço, que ela fala do esposo, da esposa, dos amigos, das pessoas que você pode abraçar nos dias de dificuldade, das pessoas da igreja, que às vezes tu chega no culto, não está bem, alguém percebe, vai ali e te abraça. Isso é uma riqueza. Quantas pessoas hoje que saem daqui, conversava com um casal que foi morar nos Estados Unidos, passou alguns anos lá e voltou. E ele disse, e eu perguntei, por que vocês voltaram? Cara, a gente prosperou muito, a gente ganhou muito dinheiro, a gente viveu coisas tremendas. Só que lá a gente não tinha amigo. E a gente não consegue viver sem amigo. Pode ser simples? Pode. Agora experimenta ter amigos verdadeiros do teu lado. Experimenta abrir o coração um pouco e confiar naqueles que Deus está colocando perto de você. Para você ver o prazer de ter amigos de Deus, pessoas verdadeiras, trazendo refrigério num dia difícil. E a terceira riqueza, que talvez seja a que você mais tem que gastar tempo com seus olhos, são os filhos que você coloca no colo. Ainda que às vezes grande, né? Tem gente que já tem filho grande, né? O Negão tem um lá que já está maior do que ele. Né? E assim a gente às vezes, nossos ainda são pequenos, o Everton também tem um que é maior que ele. Talvez não cabe mais no colo, mas ainda assim, com certeza, né? Vocês ainda têm vontade às vezes de pegar eles e dizer, vem cá, senta no colo da mãe. O Everton eu sei que faz. Vem cá, grandão, senta aqui. Porque é bom demais. A Laura esses dias falou, pai, até quando que tu vai me pegar no colo? Eu falei, até eu estiver vivo. A gente para e vive, loucura. Acorda tal hora, 6 horas, vamos, vai pro trabalho, volta, come rápido, almoço, correria, 15 minutos, vamos, pega o filho, leva na escola, vai, volta para casa, vamos, meu Deus, tem que ir para a igreja, vai, agora tem que estudar, faculdade, isso, aquilo e aquilo. E os filhos estão do nosso lado, crescendo, sem a presença dos pais. Fecha aqui as pés. Muito porque eu... Senhor, não quero que os meus olhos Senhor, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. abençoado, você já tem tanta riqueza na sua vida, você já tem tanta coisa boa. Eu sei que a gente tem que correr ainda para comprar uma casa dos sonhos, para comprar o carro dos sonhos. Cara, eu sei, a gente ora muito. Eu tinha uma casa, a gente vendeu para montar a loja lá um tempo. Hoje a gente está no aluguel, a gente ora. Meu, hoje eu ainda passei numa casa ali no São Marcos. Eu falei, meu Deus, que casa linda, pai. Por que tu não me dá essa casa? Eu já não oro para pedir condição, eu já oro para... Se ele é pai, Deus, já dá a casa uma vez aí. Já ganhei um carro, o que é uma casa para ele? E aí eu vinha para casa, só que aquilo não pode entristecer o coração porque eu não tenho e fulano tem. Eu tenho que se matar, trabalhar dobrado porque eu preciso confiar na minha profissão, no meu recurso. Não! Você precisa parar e olhar um pouco aquilo que Deus já te deu, ser grato pelo que Ele já te abençoou. E a gratidão daquilo que você já tem vai multiplicar as coisas
no seu coração, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão. Você tem que olhar às vezes para os seus clientes e dizer: Deus, obrigado por aquele cliente chato que vem aqui e me perturba. Deus, obrigado por aquela cliente que vem aqui e só fala mal das pessoas. Deus, obrigado por aquilo que tu já me deu. Obrigado, eu quero ser grato por aquilo que eu já tenho. E eu sei que no tempo certo, Deus vai abrir as comportas e vai mudar a tua história. Para um pouco essa semana. Para. Trabalha, faz o que tem que fazer, só que para um dia da semana. Sabe o que você faz? Gasta tempo com as riquezas que Deus já te deu. Gasta tempo com a presença de Deus. Gasta tempo com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo. Gasta tempo com teus filhos, com seus pais, com a sua família. Até porque a gente não sabe quanto tempo ainda que os nossos pais vão estar aqui na Terra. A gente não sabe quanto tempo que nós vamos viver ainda nessa Terra. Meu Deus, eu entrei no avião essa semana e dizia, eu já mandei pra Gé assim, vida, quer a senha do banco? Vai que cai, né? Se cair, Senhor, teu filho tá pronto, vou pra glória. Ruim é pra quem fica. Só que a gente vive as coisas, aquela loucura maluca de trabalho, e prospera, e paga conta, paga boleto, vai pro ministério, vive, e vai, meu Deus, agora apareceu o convite, vamos na igreja grande, não sei o quê. E eu orava esses dias, eu dizia, Deus, eu não quero nada disso. Eu só quero estar mais perto da tua presença. Eu só quero poder ter tempo de qualidade para minhas filhas. Eu só quero poder dar o melhor para minha casa. Eu só quero poder desfrutar mais tempo contigo. Eu quero poder que as minhas filhas cresçam sem traumas de ter vivido com um pai ausente. Eu quero que as minhas filhas reconheçam em mim um homem de Deus. Eu não preciso que a igreja reconheça, porque eu preciso que elas reconheçam. E às vezes você vive para agradar tanta gente, você vive para agradar tantas pessoas, você vive para fazer tantas coisas, e você esquece de agradar quem realmente importa, que é as pessoas que Deus já confiou nas tuas mãos. O que eu quero dizer essa noite é: cuida da tua família tão bem quanto você cuida da igreja. Cuida da tua família tão bem quanto você cuida do teu ministério. Cuida da tua família tão bem quanto você cuida da tua profissão. Cuida da tua família tão bem como você cuida dos teus clientes. Cuida da tua família tão bem como você cuida dos bens que Deus já te deu. Cuida da tua família tão bem como você cuida daquilo que você tanto sonhou para ter. Cuida da tua família tão bem quanto você cuida daquelas coisas que estão guardadas no seu coração, no mais íntimo que ninguém sabe, dos segredos ocultos. Gaste tempo cuidando de quem realmente importa. Gaste tempo com a sua casa, gaste tempo de oração, gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com a família. E se a casa não vir, pastor? E se o emprego dos sonhos não vir? E se esse mês eu não prosperar? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu não conseguir fazer nada? O judeu tem uma oração que eles fazem no culto de Páscoa, na semana de Páscoa, que é uma oração que ela é mais ou menos, ela é bem grande, é 40 minutos de oração. Só que um trecho dela é bem assim: Jesus, se você vier e eu não conseguir realizar nenhum sonho, não tem problema, porque a sua presença já é o suficiente. Se eu realizar algum sonho, mas não casar, não tem problema, porque você já é suficiente. Se eu prosperar, casar, mas não ter filhos, não tem problema, porque você já é suficiente. Se eu ter filhos, mas adoecer, não tem problema, porque você já é suficiente. Aí eu complemento: se eu comprar casa ou não comprar, não tem problema, porque você já é o suficiente. Se eu conseguir pagar os boletos do mês ou não conseguir, não tem problema, porque você já é suficiente. Se eu conseguir o emprego dos sonhos ou não conseguir, não tem problema, porque já é suficiente. Se eu conseguir o carro que eu tanto sonho, que eu passo às vezes na concessionária na frente, eu digo: Deus, seu filho tá pronto, manda. Esse tem 7 lugares, dá pra nós viajar, fazer um monte de coisa. E eu falo: Deus, não tem problema, porque tu é suficiente. E às vezes você para e diz: tá, Deus, meu sonho era ter assim, assim, assim. Ei, Jesus é suficiente. Que essa noite seja uma noite de você descansar um pouco. Puxar o freio de mão. Parar. E contemplar aquilo que Deus já
te deu. Parar e ser grato pelas bênçãos que tu já recebeu. Sem você perceber, o Senhor está te dando alguns livramentos e você não sabe. Sem a gente perceber, Deus nos livra de tantos problemas que a humanidade está vivendo e a gente está aqui seguro, tranquilo, guardado. Quantas casas receberam chuva de granizo essa semana, que destelhou, quebrou carro, aconteceu um monte de coisa, e a gente está aqui bem. Quantas famílias estão vivendo aí situações em países críticos? Olha lá o que aconteceu, acho que foi Venezuela, né? Tudo que deu. E a gente está aqui. Quantas pessoas que estão hoje sendo presas injustamente, a gente está aqui. Quantas pessoas que hoje estão lá dentro de uma favela, sem ter o que comer, às vezes tendo que se virar nos 30 para arrumar um prato para o filho, e às vezes já tem 4, 5 filhos. E a gente consegue, ainda que não é a carne dos sonhos, o almoço, o buffet, a pizza, o lanche que eles pedem, mas a gente tem o básico para sobreviver. E aí eu passo a te falar que você ter o básico, mas ter a presença de Deus, estar no centro da vontade dele, vale muito mais do que você viver uma vida maluca para conquistar tudo e não ter paz na sua casa, não ter tua família junto contigo, não ter os teus filhos confiando, acreditando em ti. Eu quero dizer que você não tem que correr atrás das coisas, não, temos que correr. Acabei de falar, ore, peça para Deus sabedoria e ele vai aliviar teu fardo, ele vai mandar bênçãos. Cara, eu oro sempre, vocês sabem, eu oro aqui dizendo, Deus, que as maiores empresas da cidade surjam aqui de dentro, que os maiores empresários estejam aqui, que os melhores cargos do Brasil estejam aqui, que os maiores salários estejam aqui. Eu quero muito que cada um aqui prospere demais. Só que nós só vamos viver isso, sabe quando? Quando o seu coração se desprender dessas coisas. Essa é uma noite de Deus pegar teu coração, fazer assim, ó, tirar tudo, jogar fora e dizer, cara, agora tu tá pronto para viver aquilo que eu tenho para ti. Amém? Eu quero orar para encerrar.